Paz do Senhor, irmãos. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida. Você pode, caso você queira nos abençoar, se tornar membro também do canal e também através do superchat aqui nessa transmissão. Amém, irmãos? Então, coloque o seu nome aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Eu vou orar por você, pela sua família. E eu não tenho como ler todas as mensagens aqui no momento do culto, mas depois eu leio todas. Eu passo novamente, eu leio todas as mensagens, né? E aí já não tem mais como comentar. Mas aí é só na oração e você pode ter certeza que a oração de um justo tem poder. Não porque sou eu, não. É porque o sangue de Jesus me justificou. A minha oração tem poder, a sua oração tem poder. Boa noite a todos que acompanham essa transmissão aqui. Amém? Hoje eu quero falar sobre semear e colher em tempos de crise. Semear e colher em tempos de crise. Normalmente, quando os pastores vão abordar esse tema de semeadura e colheita, eles associam isso a questões financeiras. A Bíblia deixa a entender, muitas vezes, que em alguns momentos se trata, sim, de uma questão financeira, mas eu vou ler alguns textos aqui que você vai ver que a semeadura e a colheita não se aplica somente a dinheiro, não se aplica somente a investimento. As suas palavras são sementes, as suas atitudes são sementes, os seus gestos são sementes. Tanto as coisas boas como as coisas ruins que você faz são sementes que você está plantando. Então eu quero falar sobre semeadura e colheita. E nesse tempo de crise, porque muitos podem dizer assim, puxa vida, pastor, você vai falar de semear, de investir ou de fazer algo de bom. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, é isso mesmo. Eu quero ler inicialmente no livro de Provérbios, capítulo 11. Se você estiver com a sua Bíblia, eu peço que você acompanhe as passagens que eu vou mencionar aqui, porque isso torna mais fácil a compreensão desse breve estudo que a gente vai fazer. Amém? Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha só que palavra tremenda. O escritor de Provérbios, Salomão, ele começa falando sobre riquezas, dinheiro. E ele diz assim, olha, tem pessoas que dão de uma forma generosa e essas pessoas veem as suas riquezas aumentarem. Outros retêm aquilo que deveriam dar e caem na pobreza. Olha que interessante. Existe uma parte da sua riqueza, dos seus bens, que é para você usufruir, que é para você se sustentar. Existe outra parte que é para você abençoar. Retém o que deveriam dar. Tem algo nas suas finanças que você deveria dar. E quando você não dá, quando você retém, segundo a palavra de Deus, você cai na pobreza. Mas quem dá de forma generosa vê aumentar as suas riquezas. E aí ele termina dizendo, o generoso prosperará. Mas como eu falei, esse estudo sobre semeadura e sobre colheita não fala somente de dinheiro, porque ele termina dizendo assim, olha, quem dá alívio aos outros,
alívio receberá. O alívio nem sempre vem com dinheiro. O alívio pode vir com uma palavra, pode vir com um consolo, pode vir com um abraço, pode vir com um sorriso. Quem proporciona alívio às pessoas também receberá alívio. Amém? Em nome de Jesus? Então, se você recebe essa palavra, né, nessa breve introdução que eu estou falando aqui, coloque amém nos comentários aí, né? Diga amém, eu recebo em nome de Jesus. Deus já está falando ao nosso coração e eu peço que o Espírito Santo ministre na sua vida da mesma maneira que ele ministrou a minha vida. Semear e colher em tempos de crise. O princípio, irmãos, da semeadura e da colheita, ele foi instituído por Deus. E enquanto durar a terra, esse princípio nunca mais vai deixar de funcionar. Foi isso que Deus declarou em Gênesis capítulo 8, depois do dilúvio. Lembra em Gênesis capítulo 6, quando Deus viu a iniquidade da terra e Deus mandou um dilúvio sobre a terra e Deus separou uma família, a família de Noé, e pediu que ele construísse uma arca para que ele e a sua família se salvassem. Depois que aconteceram aqueles 40 dias de chuva que alagaram toda a terra, Deus os levou para um lugar seguro e Deus disse assim, olha, em Gênesis capítulo 8, no verso 22, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então, dentre as coisas que Deus falou que fariam parte da humanidade para sempre, estão aqui plantio e colheita. Independente do tempo em que nós estejamos vivendo, independente das guerras, das crises, das dificuldades, o princípio estabelecido por Deus de plantar e colher continua prevalecendo. Ah, pastor, mas nós estamos num tempo de pandemia, de crise. São princípios eternos de Deus. São leis espirituais que continuam prevalecendo independentemente das circunstâncias. Outro texto que eu quero mencionar para você, e você pode abrir a sua Bíblia, está em Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Eu quero pedir a você, enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, que você compartilhe o link dessa transmissão, desse culto, com seus contatos. Enquanto as pessoas estão abrindo aí, você pode copiar o link, tem uma ferramenta aí que é compartilhar, onde você copia o link, onde você vai diretamente para os seus contatos, no WhatsApp, no grupo da igreja, grupo da família, lá do seu trabalho, e compartilha, porque dessa maneira mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. E o nosso canal também se torna relevante para o YouTube. E ele passa então a indicar as nossas mensagens para as outras pessoas. Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Olha o que Paulo está falando aqui. Olha, tem alguém ensinando a palavra de Deus para você? Abençoe essa pessoa. Abençoe esse homem, essa mulher que está ensinando a palavra de Deus com você. Dê coisas boas para ele, as coisas boas que você recebe, compartilhe com ele. É isso que está dizendo aqui. Versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ah, pastor, então está falando aqui de dinheiro? Não somente de dinheiro, mas olha aqui o verso 8. Quem semeia para a sua carne,
Da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então o princípio da semeadura, ele vale para as coisas materiais, mas ele vale também para as coisas espirituais. E olha o verso 9, como que fecha esse raciocínio de forma tremenda. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós poderíamos parar aqui porque realmente é tremendo esse ensinamento. Não se canse de fazer o bem. E aqui não está falando só de dinheiro, irmãos. Como eu falei, a sua atitude, um gesto amigo, estender a mão para alguém, dar uma palavra de conforto, de esperança para alguém, tudo isso é fazer o bem para as pessoas. E aí diz assim, olha, no tempo próprio colheremos. Alguém disse nos comentários, passou muito rápido, que diz assim, ó, alguém disse assim, no tempo certo acontecerá, a colheita acontecerá no tempo certo. E é exatamente isso que está falando aqui. Nós vamos colher tanto os valores financeiros que investirmos na vida das pessoas, na obra do Senhor, ou naquilo que nós fizermos de bom para as pessoas. Sejam as pessoas que nós conhecemos, seja um desconhecido no meio da rua, seja alguém que nós ajudamos, no tempo próprio nós colheremos. E aí ele termina assim, se não desanimarmos. Porque às vezes, sabe o que acontece? A gente faz tanto bem para as pessoas, a gente faz coisas boas e vai fazendo, e aí não vê o retorno disso, e você olha para a sua própria vida e diz assim, Deus, o que está acontecendo? Eu só faço bem para as pessoas, mas eu não estou recebendo nada em troca. Não desanime, no tempo próprio você vai colher. Haverá o tempo da sua colheita. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, no tempo próprio. Talvez esse seja o tempo de você plantar. A colheita não acontece de forma instantânea. Você já plantou uma árvore na sua vida? Você já plantou uma planta? Você planta uma semente e aí no outro dia você já vê ela nascer, ela brotar, ela dar fruto? Não. Há um tempo para que a semente germine, dê fruto. Então talvez esse seja o tempo de Deus em que as sementes que você plantou estão florescendo, estão sendo irrigadas, trabalhadas, estão sofrendo aí o processo de transformação, mas haverá um tempo próprio para a sua colheita. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. O que você plantou durante toda a sua história, você vai colher. Em nome de Jesus, no tempo de Deus. Mas você não deve desanimar. Ah, então eu vou parar de plantar. Não, não desanime. Continue plantando, continue semeando. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui reunidos de forma online para mais um culto. Então eu quero agradecer a você que está participando dessa transmissão, você que está nos acompanhando. Eu queria pedir que você colocasse o seu nome, coloque o seu nome aí nos comentários, coloque o lugar de onde você está falando. Queremos saber de onde você está falando. E coloque também o seu pedido de oração. Eu quero orar por você, pela sua família. Amém? No nome de Jesus. Eu sempre peço, nas transmissões aqui, durante os cultos, que aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal se inscrevam. Essa é uma forma de nos ajudar o nosso canal a se tornar relevante nas redes sociais. Eu peço também que você
Compartilhe essa mensagem, porque assim mais vidas são alcançadas pela palavra. O que as pessoas mais precisam, irmãos, nesse momento de pandemia e de crise, não é que você mande uma notícia ruim para ela, não. Nós já estamos cheios de notícias ruins. Nós não podemos nos alienar, minimizar os efeitos dessa crise sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade, e temos que ter plena consciência disso. Mas no meio disso tudo, nós precisamos acenar para as pessoas com uma boa notícia. E a boa notícia que nós trazemos é a palavra de Deus. Por isso, todos os dias nós postamos aqui no nosso canal mensagens, reflexões dentro da palavra de Deus, para que você seja abençoado, para que a sua família seja abençoada. Por isso eu peço que você compartilhe o link desse culto com o seu grupo, com as pessoas que você ama. Coloque o seu pedido de oração aqui. Nós não conseguimos durante a transmissão, no momento da transmissão, como é ao vivo, como é online, ler todos os pedidos aqui nesse momento. Mas eu leio todos depois e oro, né? Agora nós vamos orar, né, por todos os pedidos que forem colocados aqui. Eu agradeço ao irmão Manuel Pérez, né, pela oferta, pelo superchat. Aqui também, caso você queira e possa, você pode contribuir com esse ministério, ajudar esse ministério. Na descrição do vídeo tem a nossa conta jurídica, tem Apoia-se, tem o Pix, tem várias formas. Nós vamos orar, irmãos, pelas pessoas que têm enfrentado de forma direta ou indireta a Covid, as sequelas da Covid, as consequências da crise, que também são desastrosas. Nós vamos orar, amém? Por esses pedidos de oração. Eu quero começar, irmãos, você pode continuar colocando aqui o seu nome, de onde você fala, o seu pedido de oração. Aqueles que quiserem contribuir, amém, glória a Deus, que quiserem se tornar membros do canal, isso nos ajuda, ou simplesmente se inscrever. Mas nesse momento eu quero fazer uma oração, amém, por você que está assistindo, pela sua família, pela sua casa, para que Deus dê força e sabedoria para você poder enfrentar essa crise, passar por esse momento de uma forma tranquila, de uma forma abençoada e conduzir todas as coisas fazendo escolhas que venham de Deus, que não venham somente do seu próprio achismo. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Se você estiver aí ao lado de um familiar, dê a mão a ele, dê a mão a ela e vamos unir as nossas vozes em oração nesse momento. Pai amado e querido, eu quero diante do Senhor apresentar primeiramente a minha vida. Ó Deus, pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Eu sou pecador, sou homem como todos aqueles que me assistem agora, ser humano sujeito a falhas, mas por causa do sacrifício do teu filho Jesus na cruz do Calvário, naquele dia em que o véu do templo se rasgou, ó Deus, de cima a baixo, eu tenho a ousadia de entrar na tua presença e me dirigir ao Senhor em oração, somente por causa disso, porque se fosse pelo meu próprio mérito, eu não teria essa condição, mas por causa do teu filho Jesus, eu entro em tua presença, clamando ao Senhor em oração. Primeiramente, ó Deus, por todas as vidas que estão aqui representadas, por essas 213 pessoas que estão online agora, e por todos aqueles, ó Deus, que vierem a ser alcançados por essa palavra. Eu peço que o Senhor abençoe essa família, Jesus. Que o Senhor os livre das enfermidades, que o Senhor não permita que praga alguma chegue à tua tenda, segundo a tua vontade. E se porventura eles tiverem sido atingidos
pela Covid, qualquer pessoa dessa casa, que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga o tratamento, que o Senhor permita, ó Deus, que ele encontre recursos aí na sua cidade, que encontre, ó Deus, um atendimento, um leito se for necessário, um oxigênio, o que for preciso, para que essa pessoa seja curada. Eu oro ao Senhor pelas famílias, ó Deus, que perderam pessoas durante esse tempo de crise, esse tempo de pandemia. Que o Senhor traga conforto, traga consolo a eles, e que o Senhor supra todas as suas necessidades, físicas, emocionais e espirituais. Não desampare essa família nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, visita eles agora e derrama a tua unção sobre essas vidas. Não deixe que fique nenhuma sequela na vida dessa pessoa que se recuperou ou que está se recuperando. Eu coloco cada vida, cada pai de família, cada mãe, cada irmão, cada irmã que foram atingidas por essa crise. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão desempregados. O Senhor tem visto a luta desse homem, dessa mulher, para manter o sustento na sua casa. Que o Senhor possa honrar as finanças dele, as finanças dela. Deus, abre uma porta de emprego para que ele possa ter o que comer, para que possa pagar as suas contas. Não deixe que essa luz seja cortada, que essa água seja cortada, que não falte o alimento, o leite das crianças, a fruta, o arroz, o feijão, a carne, o macarrão, que eles sejam sustentados de uma forma sobrenatural, mesmo nesse tempo de escassez que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa abençoá-los, Pai, em nome de Jesus. Vá de encontro às necessidades agora desse irmão e dessa irmã. O Senhor conhece todas elas e supra todas elas, Pai. E dê a eles, Senhor, força. Tua palavra diz que na nossa fraqueza, o Senhor nos faz fortes. Portanto, Deus, nesse momento em que tantas pessoas se encontram fracos espiritualmente, que o Senhor possa dar a eles um vigor, uma força que vem através do Teu Espírito Santo, para que eles vençam essa crise. Em nome de Jesus. Deus, e para encerrar essa oração, eu quero pedir que o Senhor abençoe os nossos governantes, aqueles que ocupam as principais cadeiras, os principais postos de governo nessa nação. Ó Deus, do governo executivo, do legislativo, do judiciário, dos governantes estaduais, das prefeituras municipais e todos aqueles que foram eleitos, Senhor, segundo a Tua vontade. Que o Senhor dê a eles compaixão, sabedoria, empatia, que eles governem segundo os interesses do povo e segundo a direção que o Teu Espírito der a eles, e não segundo as suas vontades. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você concorda com essa oração, nós estamos online, então você pode se expressar aqui nos comentários. Diga amém aqui nos comentários. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.